Para falar sobre esses perigos e casos como esse que a gente mostra aqui e que ainda é investigado pela Polícia Civil, olhar para a importância que tem essas fiscalizações, não só nas cidades, mas em rodovias e também estradas, eu vou conversar agora com o Rodolfo Risoto. Ele é coordenador do SOS Estradas e vai trazer um pouco desse panorama e que a gente, quando olha para o Brasil, o que nós temos em relação à legislação e o que vem sendo cumprido. Rodolfo, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui para conversar conosco. Obrigado, Rafael. É um prazer participar. Rodolfo, hoje eu estava acompanhando o que disse o delegado justamente nessa ocasião que aconteceu em Alphaville. Ele disse que a possibilidade de racha ainda não foi descartada. É um acidente de uma gravidade imensa. Eu queria te ouvir, você que acompanha de perto esse cenário, não só em São Paulo, mas também em outras instâncias, em outras unidades da nossa federação. Quando nós olhamos para a legislação para coibir crimes dessa magnitude, o que nós temos de ferramenta? Porque muitos deles, eles são anunciados pelas redes sociais quando a gente olha esses rachas e muitos desses influenciadores, eles lucram com essas postagens justamente mostrando algo que é completamente fora da realidade e que pode matar muitas pessoas. Na realidade, a legislação de trânsito, nesse caso, permitiria suspender a CNH e é considerado crime de trânsito, inclusive com previsão da própria prisão desses condutores. Eles são potenciais assassinos, mentem sem a menor cerimônia, como nós já vimos no episódio do Porsche, o rapaz dizendo que estava numa velocidade um pouco acima da média, quando ele estava, na realidade, a 3 vezes a velocidade, pelo menos teve peritos que levantaram até 150 km por hora. Essas imagens, inclusive, que você mostrou, elas permitem, com bastante facilidade, hoje identificar a velocidade e é nítido que eles estavam numa velocidade muito maior. Os rachas são marcados muitas vezes pela internet, mas também acontece muito desses condutores que têm carros potentes estarem no meio da rua, conduzindo, ver o outro carro, um faz sinal, ou faz um movimento, ou acelera, e aí eles começam uma competição entre eles. E é natural que depois eles vão negar que estavam participando de um racha que foi improvisado. Tanto que tem muitos influenciadores que postam nas mídias sociais vídeos em que eles vão para as estradas próximas de São Paulo, inclusive, e vão procurar outros veículos para poderem participar de um racha na pista. Eles escolhem simplesmente aleatoriamente. É a expectativa de encontrar alguém nessa condição. Isso é feito no país inteiro, está sendo estimulado pelas mídias sociais, as plataformas têm uma tremenda responsabilidade nisso, porque nós não temos sequer condições mais de fazer campanha de segurança no trânsito. Nós estamos no Maio Amarelo, que é um mês dedicado à segurança viária, e na prática, como é que você vai competir quando você tem órgãos de trânsito fazendo uma postagem com um vídeo que vai ter 10 mil, 20 mil visualizações, que no total o órgão tem lá 1 milhão de visualizações, e um influenciador desse tem 250 milhões de visualizações, 500 milhões de visualizações, 1 bilhão de visualizações, 1,5 milhão de seguidores. Eles estão criando uma fábrica de infratores e de potenciais assassinos. E o que eles são, efetivamente, são potenciais assassinos e muitos acabam se tornando assassinos de fato. E aí a impunidade no trânsito brasileiro, é preciso que o judiciário, inclusive, tenha uma interpretação mais rigorosa com relação à legislação, e é preciso também que o Ministério Público faça o seu trabalho, porque tem investigado muito pouco esse tipo de situação, principalmente no papel de prevenção. Esse ponto, inclusive, parte da sua resposta, porque hoje, assim que nós estávamos numa reunião conversando sobre o que seria discutido em relação a esse assunto, obviamente nós queríamos entender quais são os braços responsáveis para evitar que acidentes dessa magnitude e tantos outros eles aconteçam. E eu confesso que foi uma saga durante a tarde, porque conforme nós entrávamos em contato com secretarias, instituições, era um ato muito simbólico, não é nossa responsabilidade, quem faz é esse setor, quem faz é esse, quem faz é aquele. Eu queria ouvir de você o que nós temos em relação de musculatura, de instituição, é o Ministério Público que deve evitar que casos como esse eles aconteçam, para que também, como nós falamos aqui, abrimos essa entrevista, esses rachas, eles acontecem, são publicados pelas redes sociais. Então não dá para falar que não sabia o que estava acontecendo. Qual é o poder de fiscalização e quais são, pelo menos, os órgãos que precisam atuar de maneira mais incisiva em relação a isso? Em primeiro lugar, os órgãos de trânsito que têm o papel de fiscalizar. Esse é o primeiro que tem que atuar nesse caso.
Mas se você for ver, hoje você tem imagens, se você pega rodovias de São Paulo, como Bandeirantes, Castelo Branco, você vai ter as imagens que estão, inclusive, geradas nas concessionárias de rodovias. Você sabe, porque muitas vezes isso é feito à luz do dia. Vou dar um exemplo prático. Tem uma empresa que prepara os automóveis, ou seja, você quer participar de rachas ou quer ter um carro muito potente, aumentar a potência do seu veículo, você vai lá, eles preparam o seu carro, depois os donos pegam os carros, vão para a marginal, da marginal vão ter um acesso, eventualmente, a uma rodovia, passam em frente ao posto da polícia, ambos com câmeras dentro do veículo, eles improvisam um racha entre eles, tem um outro veículo atrás filmando, ou seja, você tem a imagem deles praticando o racha, gerada por eles, e as autoridades não podem fazer absolutamente nada. Ora, se você usa as imagens do Porsche para mostrar que ele estava em excesso de velocidade quando colidiu com o motorista do aplicativo, como é que eu não posso usar para punir, para suspender a CNH e até prender condutores que filmam, postam nas suas mídias sociais e ainda são remunerados pelas plataformas? Então, cabe aí ao Ministério Público também atuar em cima das plataformas, porque, infelizmente, o Ministério Público também tem sido omisso nesse sentido. A própria Record já fez matérias, consultou promotores e disse, nós vamos verificar se tinha um crime de trânsito ou não. E depois não tomam providência alguma. E essas pessoas, em alguns casos, estão ganhando R$200 mil por mês com esse conteúdo que é gerado. E estamos falando de pessoas de todas as classes sociais. Ou seja, você tem gente com moto fazendo isso, fazendo grau, fazendo competição de moto na estrada ou até em área urbana, você tem com automóvel, você tem com caminhão, todas as classes sociais. Então, essa fábrica de infratores está sendo estimulada pelas plataformas que sabem o que está acontecendo. Tanto que você pega o YouTube, dá placa, o sujeito chega aos 100 mil seguidores, ele recebe uma placa com uma cartinha do presidente ou da CEO do YouTube. A mesma coisa, imagina quando ele chega a 1 milhão, no Instagram a mesma coisa. Eles ainda criam canais específicos no Instagram que você é assinante, você é um fã, você paga uma taxa por mês e você vai poder assistir conteúdo exclusivo. Que conteúdo é esse? São crimes de trânsito. Então, são situações em que eles colocam vidas em risco. E aí, até do ponto de vista do Código Penal, existe possibilidade, qualquer jurista da área criminal pode falar sobre isso, possibilidade de enquadrá-los, dependendo do tipo de imagem que eles mesmos estão gerando. Isso que é inacreditável. Eles geram as imagens, eles fornecem para as autoridades e as autoridades se omitem. Rodolfo, meu tempo está acabando, mas eu preciso te perguntar um outro ponto, que é justamente esse uso de imagens. Nós acompanhamos em 2022 a votação de um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, recebeu votos presidenciais, mas que vetos que foram mantidos, inclusive, quando volta, então, para o Congresso. Já se debateu essa possibilidade, quando nós olhamos para os congressistas aqui no Brasil, de utilizar essas imagens, mas isso acabou não funcionando, inclusive por uma escolha deles. Foi aprovado no Congresso por 97% dos votos dos parlamentares, foi vetado pelo presidente anterior e os grupos políticos ligados ao presidente anterior e ao atual presidente mantiveram os vetos, ou seja, acabaram com a legislação. Então, o que aconteceu? A impunidade uniu partidos e grupos de ideologias completamente diferentes. Rodolfo, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para debater um tema que é uma revolta imensa quando a gente olha para a quantidade de pessoas que perdem a vida, que são vítimas de uma responsabilidade que é imensa e acompanhar uma inércia por parte desses setores e também dessas instituições que deveriam evitar que isso acontecesse. Muito obrigado por conversar conosco sobre isso. Eu é que agradeço a oportunidade e parabenizo a Record, que tem feito muitas matérias sobre esse tema. Muito obrigado, Rodolfo. Até mais. Nós entramos em contato com o Detran de São Paulo e eles não retornaram, dizendo que não fiscalizam os rachas e que esse assunto poderia ser tratado com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Já o DR afirmou que esse caso deveria ser tratado com a polícia. Nós falamos então com a Secretaria de Segurança Pública. Em nota, a Secretaria afirmou que a Delegacia de Barueri analisa as imagens de câmeras de monitoramento e realiza então as diligências para esclarecer toda a dinâmica desse acidente. Ao retornar o contato, então, com a Secretaria de Segurança Pública, eles afirmaram que estão apurando esse caso.